Uma boa noite a todos e todas. Quero agradecer, receber vocês que estão aí pelo Instagram, pelo Racine Online, para mais uma atividade do Instituto Racine. Hoje nós vamos conversar, nós vamos fazer um diálogo com alguns profissionais, que eu vou apresentá-los daqui a pouco para vocês. Nós vamos discutir um pouco com vocês qual que é a importância da capacitação em hemoterapia para os farmacêuticos. O que os farmacêuticos têm a ver com a hemoterapia? Por que eles precisam se capacitar? Que importância tem isso, né? Por que a gente está trazendo esse tema, né? Nós estamos, ao Instituto Racine tem um objetivo de formar, de capacitar farmacêuticos para atuar nessa área, né, de hematologia e de hemoterapia. Existe uma resolução do Conselho Federal de Farmácia, que é a resolução, deixa eu lembrar o número dela, é a resolução 673 de 2019 do Conselho Federal de Farmácia, que traz as atribuições e competências do farmacêutico para atuar nessa área, né? Para atuar nos serviços hemoterápicos, né? Em hospitais, agências transfusionais, em assistência hemoterápica. Então, o Instituto vai passar a oferecer, a partir do mês de junho desse ano, a nossa primeira turma do curso de aperfeiçoamento em hemoterapia para os farmacêuticos, né? Que a gente tem o objetivo de contribuir para a melhor capacitação, melhor formação dos nossos farmacêuticos para atuar nessa área. E aí esse diálogo que a gente veio fazer, ele tem o objetivo de discutir com vocês um pouco, despertar em vocês farmacêuticos por que procurar um curso desse, por que se capacitar nessa área, né? E para isso eu tenho uma satisfação enorme, né, de receber junto comigo, estou coordenando esse curso. Meu nome é Maria Eugênia Cury. Eu sou professora no Instituto Racine, sou farmacêutica e tenho junto comigo, na coordenação desse curso, fazendo a curadoria do curso, o professor Sandro Jorge Januário. O professor Sandro é farmacêutico, possui habilitação em análises clínicas pelo Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP de São Paulo, é mestre em pesquisas laboratoriais em saúde pública pelo Centro de Virologia do Instituto Adolfo Lutz, é especialista em educação para o ensino superior e ensino em saúde pública, em saúde pela Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, a nossa querida ENSP da Fiocruz, e está doutorando em vigilância em saúde pública pelo Instituto Adolfo Lutz, né? E é vice-coordenador da Comissão de Análises Clínicas e Toxicológicas do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, docente do Instituto Racine em outros cursos, né? E o professor Sandro, então, divide comigo, compartilha, não divide, né, Sandro? Nós compartilhamos essa proposta, a coordenação da proposta desse curso, né? E também nós vamos receber aqui dois ilustres convidados, um convidado e uma convidada, né? E aí eu tenho o prazer de trazer aqui para esse diálogo a professora Thelma Gouveia. A Thelma é bióloga pelo Instituto Presbiteriano Mackenzie, ela é mestre em biotecnologia pela USP, ela tem doutorado e pós-doutorado em ciências pela Unifesp, e atualmente é docente em hematologia clínica e outras disciplinas do curso de biomedicina da FINASSE. A professora Thelma também vai compor o nosso corpo docente, então a nossa proposta aqui, além de estimular vocês, a gente discutir a importância da capacitação nessa área, é também aproveitar e apresentar um pouco para vocês dos nossos docentes, da expectativa que a gente tem com o curso, né, Thelma? O que nós estamos esperando, o que a gente quer oferecer para vocês. E também o professor Anderson, o Anderson Soares de Souza. O Anderson é biomédico, é mestre em física,
de partículas e biotecnologia pela Universidade Federal do ABC, é especialista em imunohematologia clínica avançada, especialista em patologia clínica e bacharel em biomedicina, profissional docente e pesquisador nas disciplinas básicas em saúde, tem uma experiência, né, bastante significativa já em atividades clínicas e laboratoriais, em bancos de sangue, né, coordenador de serviços em hemoterapia, responsável técnico pelo Instituto de Regeneração Celular, e atualmente, além de fazer tudo isso, ainda está se graduando em medicina, né? O Anderson também vai compor o nosso corpo docente, né? Então, é com essa equipe, né, que nós pretendemos aqui conversar com vocês sobre o nosso curso, né? Eu queria falar um pouquinho da qual é a nossa expectativa, né, em relação ao nosso curso. A gente, assim, existem vários motivos, né, que levam uma instituição como o Instituto Racine pensar, né, em quais são as áreas, né, o que ele vai abrir de perspectiva para os profissionais que estão no mercado. Afinal de contas, o Instituto Racine já está no mercado há mais de 30 anos, né? E tem como o seu fio condutor, a sua lógica, uma instituição que se presta a oferecer, capacitar os profissionais, né? Mas ele tem um diferencial, o Instituto Racine faz isso avaliando e pensando que nós queremos, quando a gente monta um curso, quando a gente traz os alunos, quando a gente pensa nos docentes que vão atuar num determinado curso, a gente pensa que a capacitação ela é técnica e ela é também crítica. É uma capacitação que traz o senso crítico para esse profissional, né? Que ele possa avaliar, né, como utilizar, quais são as principais questões que estão envolvidas naquela área onde ele vai atuar, como é que ele vai se utilizar de toda essa técnica, né, da qual ele vai tomar conhecimento. É por isso que a gente busca sempre, né, montar uma proposta pedagógica, né, que possa, além de trazer, de contribuir, nós vamos ter, o nosso curso é um curso que vai ser um curso de aperfeiçoamento, tem 180 horas. Então, é um curso que, sendo aperfeiçoamento, ele é um curso em nível de pós-graduação. Ele não dá título de especialista, mas ele é um curso de aperfeiçoamento de 180 horas. Uma carga horária que a gente faz questão de distribuir essa carga horária com a experiência de várias pessoas que estão já trilhando esse caminho, que tem um acúmulo de experiência técnica, científica e experiência do fazer, né? De como transformar realidade no seu ambiente de trabalho. Então, acho que essa o forte do que a gente pensa no curso, né? E, além disso, é um curso que pretende desenvolver passar esse conteúdo todo para os alunos. Mais para frente, depois que a gente fizer um bate-papo aqui, a gente pode voltar a falar um pouco de quais são os blocos de conhecimentos que a gente pretende nesse curso, para que vocês vá despertando em vocês qual é a proposta dele. Mas é importante porque, assim, a gente não trabalha só com professor e lousa e transmissão de conhecimento, né? A gente traz pessoas que são capazes de compartilhar suas experiências com os alunos, né? Então, é um curso que vai trazer, além das aulas, né, de sala de aula, vai trazer nós vamos trazer mesa redonda com outros especialistas para trazer para conversar, para agregar mais questões, né? Pegar um tema que é fundamental ser discutido, né? Vamos fazer estudos de caso, né? Então, essa é assim, uma estratégia bastante importante que o curso se utiliza, né? Fazer estudos de caso. Nós vamos fazer avaliação de protocolo, né? Para que o aluno
coloque a mão na massa, como a gente costuma dizer, né? Que ele execute atividades, que ele se depare com a realidade e que, assim, para aqueles alunos que vêm na perspectiva de já estar na área e vem se aperfeiçoar, ele pode carregar para dentro do curso toda a sua experiência também e aperfeiçoar essa experiência. Mas também aquele aluno que nunca trabalhou nessa área também está convidado, né? Aquele profissional que nunca trabalhou nessa área está convidado a vir participar do curso, porque ele pode criar uma perspectiva da gente ampliar, né? Ampliar a sua possibilidade de atuação, né? De mercado de trabalho, né? Então, acho que é essa um pouco a expectativa que a gente tem com esse curso. E foi dessa forma, né, Sandro, que a gente pensou o curso, que a gente elaborou o curso e que a gente tem agora o prazer de estar aqui nessa atividade hoje à noite para conversar com vocês, apresentar para vocês um pouco dele, deixar vocês com vontade de vir conhecer e se integrar com essa equipe que está aqui. Então, dizendo isso, para eu não me alongar, porque eu sou uma pessoa que gosta de falar, né? E eu não quero falar muito, mas eu queria já passar a palavra para o meu amigo e com quem eu compartilho desse desafio que é coordenar esse curso no Instituto Racine, o professor Sandro, para o professor Sandro fazer as suas considerações iniciais e já iniciar, porque eu sei que o Sandro ele tem umas perguntas já para começar a esquentar o nosso debate, né? Ele já vai, daqui a pouco, começar a esquentar o debate aí, fazendo algumas provocações para o Anderson, para a Thelma, para que a gente possa ir aprofundando. Sandro, só uma coisa, lembrando todo mundo que está aí nos assistindo, que a qualquer momento vocês podem mandar suas perguntas, tá? Então, quem está no Instagram e quem está no Racine Online, pode fazer suas perguntas. Eu tenho aqui a gente tem uma magiquinha, eu aperto um cliquezinho aqui, eu acesso as perguntas de vocês, e aí a gente já pode ir ampliando o nosso bate-papo. Sandro, é com você. Obrigado, professora Maria Eugênia. Obrigado, Maria Eugênia. Bem, gente, eu poderia tranquilamente ficar aqui o dia inteiro escutando Maria Eugênia, porque o que ela fala, tudo tem um peso muito grande, ela não fala bobagem. Então, viu, Maria Eugênia, se a gente tivesse tempo, eu ficaria aqui escutando você e todo mundo, porque você fala de uma forma muito tranquila, muito fácil de se entender, e é por isso que a gente está fazendo, né, minha amiga, essa parceria aí, quando falaram que era você que está comigo, eu ia estar com você, foi uma satisfação. Então, sejam todos bem-vindos para esse primeiro bate-papo, né, falando de um tema tão importante como hemoterapia, é um tema que eu gosto porque eu trabalho com isso, né? Eu comecei só falando um pouquinho da minha experiência, eu comecei antes de ser farmacêutico como técnico, tá, de laboratório em banco de sangue. Então, eu sou do Nordeste e fiz concurso público, entrei num banco de sangue que atendia todo o estado do Rio Grande do Norte, que ficava em Natal, na capital onde eu nasci, chamado Hemonorte. Foi quando eu me apaixonei por toda a cadeia, né, o ciclo do sangue, eu falei assim, não, eu quero isso também para mim. E aí, na época, eu já fazia faculdade, eu era graduando em farmácia pela Universidade Federal lá no Rio Grande do Norte. E aí, foi aí onde comecei a me apaixonar. Daí eu pensei bastante, né? Eu era farmacêutico, estava terminando, e eu era técnico no laboratório. Pensei, mas o farmacêutico, ele atua na área de banco de sangue? O farmacêutico, ele pode atuar em banco de sangue? Foi quando em poucos meses, eu acabei a faculdade e eu fui convidado para me ser transferido desse banco de sangue para ir para uma unidade transfusional num grande hospital em Natal, que é um hospital regional que atendia urgências. E lá eu assumi como farmacêutico, não responsável, mas eu era da equipe, depois eu me tornei um assistente da doutora Lúcia, né, que era hemoterapeuta, chefe do banco de sangue, né? Doutora, eu aprendi muito com ela. E aí eu fui e realmente tive as respostas que eu queria. O farmacêutico pode, dentro das suas atribuições como profissional graduado, atuar em banco de sangue. Claro que eu já tinha habilitação, né, análises clínicas e tal.
A gente sabe, vocês que são farmacêuticos estão me ouvindo, que desde 2002 o Conselho Nacional de Educação colocou o curso de farmácia como generalista. Então, a gente entra na faculdade de farmácia, isso em âmbito nacional. Qualquer faculdade, qualquer universidade que tenha um curso de farmácia, seja particular, seja público, vocês vão entrar com um curso generalista, ou seja, a grade, a matriz curricular, ela é a mais variada possível. E nós temos de tudo, né? Nós temos desde drogaria, passando pela área de manipulação, passando pela indústria, indo na análise clínicas, indo e voltando, somos muito, mas muito profissional, né? Mas com muito conteúdo. E aí você termina o curso de farmácia, que a gente já tem pesquisas que mostram isso, que é um dos cursos mais completos na área da saúde, não é, Maria Eugênia? Mas a gente fica assim, poxa, eu gostei de hemoterapia, como eu, mas eu não tive nenhuma oportunidade em hemoterapia para estágios, né? Eu não tive nenhuma oportunidade em hemoterapia para abraçar essa área. Então, aqui está a oportunidade, minha gente. Aqui está a oportunidade. Com a resolução que a professora Maria Eugênia falou, que é a 673, né, de 2019, do Conselho Federal de Farmácia, a gente, farmacêuticos, mesmo estes farmacêuticos que não têm habilitação em análises clínicas, que nunca pisou o pé, né, num banco de sangue, pode fazer o curso a título de aperfeiçoamento e sair, então, aí, vocês já viram a equipe, vocês já viram o peso da equipe, tá? Ainda tem outros professores que vocês vão conhecer que têm um gabarito tão bom quanto esses professores que estão aqui. Então, todos são da área de hemoterapia, todos amam o que faz, né? Porque eu acho que isso é importante, você ser movido pelo conhecimento, pela paixão, para você, inclusive, conseguir enfrentar os obstáculos, porque também temos obstáculos. E aí, eu quero fazer uma consideração bem interessante aqui. Aqueles farmacêuticos, por exemplo, que gostam de laboratório, vão gostar de hemoterapia. Claro, porque o professor Anderson, por exemplo, ele vai falar muito de laboratório, tá? A professora Thelma também vai falar. Agora, aqueles farmacêuticos que querem também acompanhar pacientes que estejam utilizando, né, produtos derivados do sangue, hemoterápicos, né, hemoderivados, também vai gostar. Por quê? Porque a nossa matriz curricular, como falou a professora a Maria Eugênia, o nosso cronograma de aulas, o conteúdo, ele contempla tudo isso. Vai desde o início com fisiologia e fisiopatologia, até o finalzinho com casos clínicos ligados à farmácia clínica. Então, eu digo, por que um farmacêutico clínico que não está lá no laboratório, não está no banco de sangue, ele precisa entender hemoterapia? O farmacêutico que está aqui, que está me ouvindo, sabe o que eu vou falar agora. Muitos momentos a gente se depara com uma prescrição que tem vários medicamentos, né? Mas também a gente percebe um ou outro tipo de tratamento que não tem a ver com a farmacoterapia. E lá a gente percebe que tem dieta, lá a gente percebe que tem fisioterapia, lá a gente percebe que tem psicoterapia, mas lá também tem hemoterapia. E você, farmacêutico que está na área hospitalar, mas não está dentro do laboratório, mas está no acompanhamento ou monitoramento da farmacoterapia do paciente, tem também a obrigação de entender por que o paciente toma um concentrado de hemácias, por que foi prescrito para ele um crio precipitado. Então, jamais você vai poder dizer assim, não é medicamento, então não é da minha alçada. Não, o farmacêutico, ele é aquele profissional que, se ele estiver na área clínica, ele tem que estar antenado com todo o processo de tratamentos que vão servir para a recuperação do paciente, né? E tem muitos momentos, pessoal, que vocês não vão poder administrar um medicamento, porque o medicamento não vai resolver aquele problema. O que vai resolver aquele problema é um concentrado de hemácias. O que vai resolver aquele problema é um componente protrombínico do sangue. Tá? Porque se você der outro medicamento, talvez não tenha uma resposta tão imediata quanto tenha um hemocomponente ou um hemoderivado. E é por isso que a gente precisa desse conhecimento, ok? Então, pessoal, eu estou muito feliz por fazer parte dessa equipe, né? Encabeçado pela professora Maria Eugênia, e ter comigo colegas queridos, e que não só colegas queridos, eu conheço a competência. E já de cara, eu quero passar aqui a minha pergunta para o professor Anderson. O professor Anderson, ele é um professor querido, né? Porque, além de tudo, ele é muito carismático, então não é só inteligente. E, professor Anderson, eu gostaria, a professora Maria Eugênia já apresentou o seu mini currículo, tá? Porque realmente eu conheço tudo que você faz, também conheço tudo que a professora Thelma faz,
E eu gostaria de saber de você, professor, com toda a experiência que você tem na área de hemoterapia, eu gostaria de te fazer uma pergunta que tem a ver com sua vivência de laboratório. Qual seria exatamente o papel do laboratório clínico, né, o laboratório que está lá dentro do banco de sangue, na realização dos exames, tanto de triagem, de doadores, né, como também para os pacientes que são transfundidos, né, nos exames que a gente chama pós-transfusionais? Boa noite, professor Sandro. Boa noite, professora Maria Eugênia. Agradeço o convite ao Instituto Racine. E boa noite a todos vocês que nos ouvem hoje, né, que têm interesse por essa área, que de fato é uma área apaixonante, que encontra, né, eu digo que a hemoterapia é um encontro de várias disciplinas do conhecimento básico em saúde, né, que são extremamente importantes e decisivos no restabelecimento de uma série de enfermidades e situações de acidente, e por aí vai, né? Respondendo à pergunta, professor Sandro, qual que é o papel do laboratório clínico dentro desse contexto da hemoterapia? O laboratório, eu digo que ele é o calcanhar de Aquiles do serviço de hemoterapia, porque é no laboratório, por exemplo, de triagem de doadores de sangue, onde é realizado os primeiros exames, né, naquele hemocomponente, por exemplo, onde se verifica a série vermelha, onde se identifica as principais proteínas de membrana eritrocitária, onde é fenotipado, né? Essas proteínas elas são identificadas. A maioria de nós conhece basicamente o sistema de grupo sanguíneo ABO, RH, mas fora esses que a gente aprende trivialmente na faculdade, a gente tem mais de 380 proteínas expressas na membrana eritrocitária, que é codificado por uma série de genes, né? E isso é, sim, identificado no primeiro momento, que é a triagem de doadores de sangue. Lá também é realizado alguns testes para a pesquisa de anticorpos irregulares. O que são eles? São aqueles que a gente não espera que aconteça. São pacientes previamente transfundidos, né, que já recebeu sangue em algum momento da vida, que passou por acidentes com hemorragias ativas, que recebeu produtos, né, biológicos, até mesmo algumas medicações, alguns monoclonais, ele pode trazer alteração também nesses exames, e a gente detecta tudo isso lá na triagem de doadores. Uma outra parte importante é onde a gente consegue observar algumas reações autoimunes contra a própria hemácia daquele doador. Às vezes nem ele sabe que é portador de algumas anormalidades imunológicas, a gente descobre lá, assim como a hemoglobina S, né? A gente também verifica se existe algum traço falcêmico ou talassêmico. Então, isso é a imunematologia de doadores. Agora, a gente tem o ponto, a etapa final do processo, que é a transfusão propriamente dita. A transfusão ela é realizada em exames muito similares no sangue de quem vai receber o hemocomponente, quem recebe esse produto hemoterápico, né? A gente verifica esses anticorpos regulares, faz teste de compatibilidade. Ali é onde a gente também é possível você perceber, né, algumas alterações que indicam patologias que vai muito além do diagnóstico que nós recebemos. Então, eu tenho muita experiência no serviço de hemoterapia, na imunematologia de receptores de sangue, experiência que foram decisivas para o desfecho e prognóstico de determinado paciente que chegou no serviço hospitalar, né? São vários casos, são várias situações que a gente vai dividir durante as aulas com os alunos. Uma coisa eu garanto para vocês, né? Que vocês sairão apaixonados por esse mundo nanométrico, né, e micrométrico que é a imunematologia. É realmente apaixonante porque é muito ampla. É um encontro de duas disciplinas maravilhosas. De um lado a gente tem a imunologia, do outro a hematologia.
Então, você tá estudando reações imunológicas frente a elementos figurados do sangue, né? É algo totalmente... É um universo, né? A imunematologia é um universo. Eu sempre digo aos meus alunos que o pessoal do serviço de hemoterapia, vocês são os que mais sabem daquele trabalho ali dentro, né? Ou seja, vocês passam a ser referência em todo esse processo. E eu vejo o farmacêutico com um grande papel dentro do serviço de hemoterapia, né? Eu tive muitos professores ao longo da minha caminhada que são farmacêuticos, né? Como o Dr. Tiago Pagliarini e vários outros aí que foi muito presente na minha formação profissional, né? Então, eu vejo o farmacêutico um profissional muito bem preparado para esse universo que é a imunematologia dentro da hemoterapia. Ok, Obrigado. professor. Imagina, que é isso. Só aproveitando, viu, gente, eu vou precisar falar algo para vocês. O professor Anderson, ele já tinha sinalizado para nós, muito obrigado, viu, Anderson, muito esclarecedor que você colocou. Ele já tinha sinalizado para nós, ele tem uma consulta online, ele precisa, já estava agendado, a professora Maria Eugênia foi sinalizada, eu fui sinalizado, e o professor daqui mais um tempinho, ele vai se desconectar, né, enfim. E as perguntas que vocês tiverem que fazer, foi direcionado para o professor Anderson e para o que ele falou agora, vocês podem direcionar que eu, na medida do possível, viu, professor Anderson, eu vou tentar responder, tá? Porque tenho essa experiência de laboratório, mas, claro, o professor Anderson é o professor Anderson, tá? Então, eu vou tentar responder. Não deixem, se caso vocês queiram fazer as perguntas direcionado a essa palavra do professor Anderson, não deixe de mandar as perguntas, porque as perguntas serão direcionadas pela professora Maria Eugênia para mim, para a gente tentar fazer isso. Só mais uma coisinha para completar o que o professor Anderson falou. Dentro também do banco de sangue, só para completar o que o professor falou, porque realmente é um complemento, que ele falou tudo que é fundamental, a gente também tem os exames de sorologia, que são importantíssimos, né, professor Anderson, para o paciente que é doador. Então, hoje a gente se preocupa, porque o sangue ele pode salvar vidas, mas também a gente pode ter muitos problemas com uma doação de sangue que não seja de um doador que tenha, né, os seus parâmetros ali saudáveis, ou seja, se ele for um portador de algum tipo de doença transmissível por nível de sanguíneo, né, por transfusão sanguínea. Então, essa importância que o professor falou aqui é relevante em todos os sentidos. E quem vai fazer o curso também vai aprender muito sobre laboratório e se tinha medo de entrar em laboratório, com o professor Anderson e com a equipe, vai ter vontade de entrar no laboratório para fazer o que ele está falando. Tá bom, professor? Muito obrigado, professor, pela sua participação. Muito obrigado a todos. Quero aproveitar também para me despedir de você. Eu sei que você vai ter que precisar sair, mas muito obrigada por essa tua contribuição. E nós vamos caminhar aí bastante, pelo menos quase um ano, né? Pelo menos 9 meses, que é uma gestação inteira, a gente vai estar junto aí nesse curso, tá? Anderson, muito obrigada pela sua participação, viu? E uma boa consulta para você. Que fique tudo muito bem. Obrigado. Amém. Obrigado. Até logo, professor. Muito obrigado. Sandro? Pois não? Vamos lá? Pode? Vamos. Vamos lá. Queridos, então, agora, continuando, porque a gente está tentando aqui estimular vocês, tá? A fazer as perguntas que vocês quiserem. É como a professora Maria Eugênia falou, nós estamos provocando vocês, perguntando a esses especialistas algumas questões que são pertinentes a saber, né? E que vocês vão ter que ter essa competência de responder ao sair do curso, com certeza vocês terão essa competência para responder, tá? Então, a professora Thelma, eu gostaria primeiramente de agradecer, professora Thelma, a sua presença, pelo convite que eu fiz. Eu sei que você também trabalha muito, é muito dedicada à pesquisa, é muito dedicada ao ensino, e muito obrigado por estar aqui nos prestigiando. Professora Thelma, eu queria saber de você, como os conhecimentos em fisiologia e fisiopatologia, que são áreas básicas, né, do saber, fisiologia e fisiopatologia é a base de tudo na área da saúde, né? Depois vem as ramificações e as especializações, as especificações. Mas eu quero saber como que esses conhecimentos de fisiologia e fisiopatologia podem ajudar aos alunos que estão entrando nesse curso a compreender melhor as aplicações terapêuticas dos hemocomponentes e dos hemoderivados que eles vão conhecer durante o curso. Faço essa pergunta porque eu sei que vai ser um conteúdo que vai ser dado por você.
Olha, primeiro eu gostaria de agradecer, né, o convite, e eu acho que é importante a gente sempre ter essa conversa com o aluno, né, porque não é só ministrar a disciplina, né, a gente participa da construção de um conhecimento, e como toda construção, a gente tem que ter uma base muito bem fundamentada, né, não existe senso crítico sem uma boa base, né, e eu acho que faz parte, né, dessa ideia desse curso, né, de fundamentar bem o conhecimento, inclusive para favorecer outros conhecimentos para o aluno, né? Por quê? A gente vai estar vendo uma parte da hemoterapia, de hemocomponentes, mas não é somente isso, né? O aluno ele vai poder adquirir essa fundamentação para depois, se ele quiser seguir adiante, para ele construir novos conhecimentos, né? Se ele quiser seguir uma pós-graduação desse lado, se ele quiser trabalhar numa área mais específica, ele vai ter toda essa parte de base, porque infelizmente a gente vê hoje na parte da graduação, muitos conhecimentos quando são passados de maneira muito superficial, né? Muito en passant, porque é muito conteúdo. E é realmente muito difícil para o próprio graduando conseguir se aprofundar da maneira adequada que o mercado exige, né? Então, muitas vezes, o farmacêutico, quando ele se depara com uma realidade, ele percebe que ele não tem fundamentação, ele não teve preparo, não teve orientação até para desenvolver uma linha de raciocínio adequada, né? Por quê? Porque muitas vezes o professor que ministrou os conteúdos para ele não era um professor daquela área específica, como acontece agora num curso de aperfeiçoamento, né? Porque são professores que estão na área, são professores que estão dedicados, que estão envolvidos, que sabem qual botãozinho que aperta quando o equipamento dá problema, né? O que fazer até nesses pontos, né? E sabe todo o ciclo, né? Desde a parte teórica, que eu acho, eu sou suspeita, eu acho que o aluno, hoje em dia, ele sabe muito de tudo e ao mesmo tempo não sabe quase nada, né? Eu acho que a gente precisa dessa fundamentação muito bem feita, muito bem respaldada, porque ele só vai conseguir raciocinar em cima de casos clínicos, em cima de um problema, até um problema que porventura a gente não venha abordar, mas que ele encontre no dia a dia do laboratório, ele consiga ter o senso crítico para poder desenvolver um raciocínio e chegar na solução de um problema. Que eu acho que esse é o grande problema hoje em dia, né? Está tudo muito segmentado, não tem uma linha a gente não consegue construir uma linha de raciocínio sobre determinado assunto. E você só consegue isso quando você tem uma boa fundamentação, que é a parte da fisiologia, da bioquímica, da parte de hematologia, né? Então, quando você consegue construir esse raciocínio com o aluno, da importância da básica, ele consegue ir para os tópicos mais avançados, né? Eu acho que é bem isso, né? Que aí, a partir do momento, a gente prepara a base, aí os outros professores vão ter um parque de diversão para lidar, né, com o aluno, que ele vai estar preparado para desenvolver qualquer assunto, né, qualquer temática, né, do curso. Ok, professora. Professora, obrigado. Eu gostaria, mais uma vez, né, de agradecer a participação da professora. Ela vai continuar aqui, tá? E aí todos vocês que estão aí ouvindo, se vocês quiserem mandar alguma pergunta, né, algum tipo de esclarecimento, enfim, seja o que for para a professora Thelma, vocês ficam à vontade, porque ela vai estar presente até o final da aula. Mas eu gostaria de fazer uma consideração em relação ao que a professora está falando, do que é básico e do que é aplicável, né? Então, quando ela fala do que é básico, você entender que a hemácia, né, é uma célula que transporta oxigênio. Você entender que um paciente que está numa urgência, lá no pronto atendimento, que perdeu muito sangue, ou seja, também perdeu massa eritrocitária, também perdeu hemácia, o que ele vai estar precisando? De oxigênio. Aí você fala, então tá, Sandro, vamos dar oxigênio. Pega o balão de oxigênio, que inclusive anda faltando muito, né? Diga-se de passagem, pelo amor de Deus, né? Vamos para a nossa aula.
pega o balão de oxigênio, pega o oxigênio, vamos fazer a oxigenoterapia nesse paciente. Mas o que adianta a oxigenoterapia se o paciente não tem a hemácia? É a hemácia que carrega o oxigênio. E se eu não tiver a hemácia, o paciente não vai ter como eu dar a oxigenoterapia e ele ter todo o aproveitamento que precisa ser dado. Eu vou fazer ventilação, eu vou entrar oxigênio, mas não vai ter hematose, né? A hematose não vai se dar de uma forma eficiente. Então, a professora Thelma, ela vai entrar justamente nesse ponto, onde ela vai dizer, olha, a hemácia, isso é básico para todo mundo, carrega oxigênio. Então, num choque hipovolêmico, que é aquele choque causado por diminuição de massa eritrocitária, que é o volume de sangue na hemorragia, você vai precisar de concentrado de hemácias. E é por isso que o médico plantonista, ele pediu 3 bolsas de concentrado de hemácias para o paciente que estava com a hemoglobina de 6. Porque ele, mesmo que ele tenha o aporte de oxigenoterapia, ele não vai ter hemácia, né, professora? Suficiente para poder fazer isso. E vamos lembrar mais um pouquinho, porque ela também vai entrar na parte da coagulação sanguínea. E se o paciente tiver com alguma doença em que ele vai caindo ou decaindo completamente os seus fatores de coagulação, sem possibilidade de refazer isso. Vamos supor, uma doença hepática grave, como cirrose hepática, no alto nível, né? E aí você cai a protrombina, porque o fígado é o único órgão que produz protrombina. Onde é que eu aprendo isso? Na fisiologia. Se eu não tenho protrombina, eu vou tentar, então, resolver isso de que forma? O último recurso é administrando concentrado protrombínico, porque é isso que vai parar a hemorragia do paciente. E aí é onde eu preciso e vejo toda a importância da hemoterapia e o farmacêutico consegue entender. Ah, então é por isso que além da vitamina K, porque o farmacêutico sabe disso, que a fitomenadiona é um medicamento bacana, é um anticoagulante, mas ele só resolve quando eu ainda tenho resquício de protrombina. Se eu não tenho um fígado funcionante que não produz nada de protrombina, como é que eu vou dar vitamina K para o resto da vida do paciente? Então, nesta hora é que entra o concentrado protrombínico em pacientes totalmente falhados deste fator de coagulação, que ele não tem mais nem possibilidade de sintetizar. Aí entra o banco de sangue. Aí eu teria inúmeros outros tipos, né, de situações onde o que a professora Thelma vai dar de fisiologia, de fisiopatologia, vai servir para vocês fazerem um link com a prática, tá, na utilização de hemocomponentes e hemoderivados. Professora Maria Eugênia, professora Maria Thelma, gostaria de falar mais alguma coisa? Tudo bem? Não, tá ótimo. Tranquilo. Eu queria fazer um link com o que a professora falou, obrigado, e eu vou deixar com a professora Maria Eugênia aí, então, para... Sandro, pois sim, não. Sandro, essas questões que você levantou agora, né, aí eu só para a gente já fazer esse bate-bola, que eu acho que é bastante interessante, quer dizer, o farmacêutico, ele é um profissional que ele tem uma base, né, eu acho que até foi muito feliz, né, e o Sandro já tinha dito isso. A gente vem de uma forma de ser formado, né? Um formato de formação do farmacêutico, onde você tem uma série de conhecimentos que são ali colocados para compor o cabedal de conhecimento, de informação que aquele profissional precisa, né? E aí, lógico, a gente, né, passa pela... Você tem conhecimentos básicos, você sabe, né, basicamente como é que as coisas funcionam, né, até porque não existe você fazer farmacologia sem conhecer fisiologia, né? A gente até conversou outro dia sobre isso, né, Thelma? Como é que você aprende farmacologia, aprende farmacodinâmica, né? Entra no universo da farmacocinética se você não conhece fisiologia, né? Que é a base para eu poder conhecer, né? Então, quando a gente se depara com isso, essa foi uma grande preocupação que a gente teve no curso, né? Que embora o farmacêutico já venha com uma base, qual que é esse momento quando ele vem para o aperfeiçoamento? É o momento de dizer, olha, sabe aquilo que vocês aprenderam, né? Sabe aquela fisiologia e tudo? Aquilo lá, né? Se a gente fizer um apanhado, ela trata disso aqui. Eu preciso conhecer isso, né? Para que eu possa atuar nessa área de hemoterapia, né? Eu preciso ter essa base. Então, é resgatar esse processo, né? Reforçar e aperfeiçoar os conhecimentos nessa área. Então, assim,
é muito importante, né? Tanto que assim, a participação da Thelma, com toda a bagagem e conhecimento que ela tem, vai ser fundamental nesse processo. Por quê? Porque um dos objetivos que a gente pretende no curso, né, uma das coisas que a gente espera acrescentar na vida profissional desses farmacêuticos, é que ele possa conhecer todos os assuntos que estão relacionados, né? Ele ter uma visão ampla e, ao mesmo tempo, em alguns momentos, aprofundada, né? Do que de conhecimentos, de questões que ele precisa conhecer para que ele possa atuar, né? Então, ele precisa conhecer a fisiopatologia, ele precisa conhecer, né, como é que a fisiologia do sangue ocorre, como é que esse processo no organismo acontece, o que as deficiências depois vão, né? O que as deficiências vão provocar. Ele vai ter que conhecer, nós vamos ter que aprofundar depois alguma coisa sobre a farmacologia aplicada à hemoterapia. Por quê? Porque o profissional ele conhece farmacologia, mas você precisa conhecer quais são as especificidades, né, da farmacologia. E aí essa base que a Thelma traz é fundamental, né? Ele vai precisar... Oi, fala, Thelma. E uma importância, sim, né, principalmente em situações críticas, né, o paciente que chega num pronto-socorro, um paciente hospitalizado, ele tem que entender o cenário completo, né, da patologia, das interações medicamentosas, da doença de base do paciente. Às vezes o paciente chega lá de um trauma, alguma coisa, mas ele tem uma outra doença de base anterior, que de repente ele não falou, ou então pelo fato dele estar inconsciente, enfim, e não ficou sabendo, mas que o farmacêutico, quando ele olha, né, para todo o cenário do paciente, ele consegue ter discernimento. Fala assim, não, mas e se ele tiver aí se ele estiver tomando tal medicamento, se ele tiver uma dieta X, enfim, aconteceu alguma coisa, ele consiga ter esse discernimento, entendeu? E eu acho essa parte de diagnóstico também, eu acho muito, muito importante, né? Não é só, como é que eu posso falar, no laboratório em si, né? Não é só, mas às vezes ele está junto de uma equipe multidisciplinar no hospital e ele precisa, nessa hora, auxiliar, né? O médico, a enfermagem, às vezes, numa situação de crise, a poder ajudar, né? Fechar um diagnóstico, uma melhora do paciente, né? Isso ele precisa saber do que ele está falando, né, Thelma? Ele precisa ter conhecimento para poder contribuir com aquilo que lhe cabe enquanto farmacêutico, né? Porque o farmacêutico tem as suas especificidades, né? Quer dizer, porque quando a gente fala da área, a hemoterapia, né? Quando você fala, não existe desenvolver atividades hemoterápicas sem pensar que ela é uma atividade absolutamente multiprofissional, né? Elas são atividades multiprofissionais. Por que a gente optou aqui por um curso que vai ser direcionado para farmacêuticos, né? Por quê? Porque primeiro que assim, a gente tem uma necessidade, uma demanda importante de pegar esse profissional farmacêutico e agregar para ele, que já tem uma formação, mas agregar para ele uma série de conhecimentos, né, para que ele seja capaz de atuar na equipe da hemoterapia, né, de forma a contribuir para aquela especificidade da hemoterapia. Sim, né? Exatamente. Porque, assim, eu sou farmacêutica, né? Vou lá e... Não, a gente precisa ter esse conhecimento. O Sandro lembrou bem a gente no início, né, Sandro? Você tem vários aspectos que o farmacêutico pode contribuir, pode participar. Sim. Dentro dos serviços hemoterápicos, né? Então, o farmacêutico, ele pode desenvolver, né? Ele pode contribuir, ele pode participar e colaborar na própria questão do ato transfusional, nas próprias atividades de captação de doadores, ele pode contribuir com tudo isso. Sim. Mas ele tem algumas atividades que são muito importantes e específicas serem executadas por farmacêuticos.
né? Verdade. Então, é dentro do laboratório. Só que, para isso, ele precisa conhecer qual é a linguagem da hemoterapia, quais são as questões que estão hoje, o que aflige a hemoterapia, né? Quais são os desafios, o que a gente ainda tem que desbravar, né? Porque é isso, verdade, eu acho que é com esse objetivo, né? Sim, tem até outras situações que, assim, são inúmeras situações, e que, como bem falou a professora Maria Eugênia, onde o farmacêutico se insere. E se é medicamento que nós estamos falando, porque o farmacêutico é dentro dessa equipe multidisciplinar, o melhor conhecedor de medicamentos, vamos falar aqui, gente, de medicamentos coadjuvantes no tratamento hemoterápicos de pacientes que têm doenças hematológicas. Sim. Tem paciente que precisa tomar uma eritropoetina humana recombinante, que é um medicamento que está dentro da farmácia, que é um medicamento de alto custo e que é super necessário para um paciente que tem, por exemplo, uma aplasia medular ou que tem um tipo de anemia, né, aplásica, onde por mais que ele tome concentrado de hemácia, ele vai voltar de novo para o problema da anemia. Aí ele precisa do quê? De um estimulante de células eritropoéticas, né? Ou seja, células que são progenitoras. E isso é medicamento. Eritropoetina humana recombinante é um medicamento, e o farmacêutico também, se você pensar que ele não está no laboratório, que ele não está na enfermaria, mas ele está dentro da farmácia hospitalar, trabalhando com o armazenamento desse medicamento, e inclusive acompanhando esse paciente, a evolução dele, quando olha um exame laboratorial e vê a evolução dele, a hemoglobina subindo, utilizando a eritropoetina humana recombinante. Não só isso, mas eu tenho aí a filgastrima, que vocês conhecem, que são farmacêuticos, é um medicamento estimulante de colônias neutrofílicas, por exemplo, para paciente que tem neutropenia febril, que é uma reação adversa que acontece em pacientes fazendo uso de quimioterápicos. E aí eu preciso ter neutrófilos na corrente sanguínea para que esses neutrófilos não deixem o paciente pegar uma sepsemia. E quando a gente está falando isso, a gente está falando de um serviço de suporte à hemoterapia. Pode não ser hemoterapia porque não é hemocomponente, mas é um medicamento que é coadjuvante no tratamento desse paciente. E ele compõe toda a questão do cuidado desse paciente. Acho que é essa que é a lógica, né, Sandro? Porque Exatamente. Quando você fala de um serviço hemoterápico, você não, né, a gente não pode reduzir o serviço só ao processo, né, de produção, até porque, assim, na própria produção, né, assim, a produção e a elaboração das bolsas e produção de hemocomponentes, quer dizer, tem uma série de coisas aí que o farmacêutico pode atuar. Mas é isso, quer dizer, existe todo um cuidado, né? Esse paciente, Sim. Ele é acolhido e você tem uma equipe de prestação de cuidados para ele. Sim. E aí me fez lembrar, Sandro, que eu acho que é importante colocar para as pessoas, por exemplo, acho que esse curso, eu acho que ele é um curso muito interessante, por exemplo, um farmacêutico, eu acho que o farmacêutico da área de análises clínicas, né, assim, se aprofundar e aperfeiçoar para atuar na área de laboratório, né? O farmacêutico, assim, tem todo um processo de trabalho a ser desenvolvido que é inerente da própria assistência farmacêutica, Sim. Né? Que tem uma contribuição muito importante do farmacêutico dentro da hemoterapia. E aquele farmacêutico, por exemplo, o farmacêutico clínico, um farmacêutico que já atua como farmacêutico clínico, já tem uma especialidade em farmácia clínica, que desenvolve as atividades de atenção farmacêutica, de farmácia clínica, assim, vir se aprofundar e dizer, olha, eu tenho que conhecer esse universo da hemoterapia para que você possa atuar, desenvolver a farmácia clínica em hemoterapia. Em hemoterapia. E o que me deixa mais feliz... O que me deixa mais feliz, Maria Eugênia, é o seguinte, olha o que me deixa mais feliz. Eu sou um farmacêutico que passeio do laboratório para a clínica. Eu sou farmacêutico bioquímico, mas também sou farmacêutico clínico e lido com acompanhamento farmacoterapêutico. Por isso que eu sei que é tão importante isso que você está acabando de falar para farmacêuticos clínicos. Mas o que eu estou muito feliz é que você sabe disso, porque você foi responsável também pela construção disso. Que no nosso curso, a gente vai de A a Z.
A gente vai desde a importância do laboratório até a parte de casos clínicos ligados a medicamentos coadjuvantes na hemoterapia, não é verdade? E vocês podem até atestar isso na hora que vocês abrem o programa do curso, tá? No site da Racine. Então, o que acontece? Mesmo você que nunca saiu do curso, porque vocês são generalistas, se vocês quiserem atuar em qualquer área, vocês atuam. Tem uma resolução 673 de 2019 que diz que vocês podem atuar, só precisa ter aperfeiçoamento. Ótimo, porque você precisa ter segurança para isso. O curso, ele vai te dar habilidade. Ah, não, é a minha hora de voltar para o laboratório. Não, eu quero ficar na farmácia clínica e continuar entendendo o que a professora Maria Eugênia acabou de dizer. Como é que funciona esses hemoterápicos que eu tenho habilidade, né? Ou não, eu quero entrar dentro do laboratório, quero fazer sorologia. Esse curso que me deixa muito feliz é o fato da gente passear em todas essas áreas aí. É você oferecer para o farmacêutico, né, as condições técnicas e de compreensão. Eu acho que é técnica e crítica, né, porque você enxergar sistematicamente, porque é um sistema, né, quer dizer, você não pensa isso de forma isolada. Né? E como é que você pode, enquanto farmacêutico, se aperfeiçoar no sentido de dar a segurança técnica. Eu acho que a Thelma coloca isso muito bem, né? Quando ela diz, olha, se eu tenho uma boa base para que eu possa agregar os outros conhecimentos, né? E aí me dá condições, né? A gente até usa um termo assim, pode me dar um empoderamento profissional enquanto farmacêutico para atuar na equipe multidisciplinar nessa área. Eu acho que isso é bastante importante, né? Acho que isso, acho que é um dos grandes desafios que a gente tem mesmo no curso, né, Sandro? Exatamente, Maria Eugênia. Porque a Thelma, como você falou, eu falei para ela hoje, né, por mensagem. Eu falei para ela, Thelma, você tem uma grande responsabilidade, porque você vai, o carro abre asas. Você vai dizer para todas as pessoas que estão entrando, todos esses profissionais maravilhosos, por que eles têm que entender o sistema de coagulação perfeitamente, porque lá na frente, quando a gente estiver falando de bases clínicas de hemoterápicos, vocês vão precisar desses conhecimentos que ela está direcionando, que foi o que ela falou o tempo inteiro e você também. Você vai pegar toda uma quantidade de conhecimento e vai canalizar na hemoterapia. Agora tá lá, vamos lá, tem todos os conhecimentos, vamos canalizar aqui. E é isso que ela vai começar a fazer. E aí, daí, em seguida, a gente vai começar a trabalhar em cima disso aí. Tem um outro item também que a gente vai abordar bastante no curso, assim, que é a hemovigilância, né? Exatamente. E assim, é interessante porque, por exemplo, assim, a hemovigilância, que é uma das ações, uma das atividades fundamentais dentro desse processo, né? Que é a hemovigilância, ela é suporte para o uso seguro do sangue, né? Para o uso seguro dos hemocomponentes e tudo. Sim, então, sim. Assim, e o farmacêutico, ele tem, pela própria formação que tem, ele tem uma familiaridade já com a própria farmacovigilância, né? Que ele não deixa de também ter que fazer dentro da hemoterapia, né? Porque você tem a farmacovigilância relacionada aos medicamentos, mas dar o suporte, compreender, conhecer, né, o que é a hemovigilância, qual é a importância que tem, né, como é que ela se desenvolve, o que pode acontecer, porque a questão do uso seguro e uso do sangue eu acho que é um dos grandes desafios que a gente tem dentro na saúde, né, gente? Sim, assim, sim. Faz parte desse processo a gente pensar no uso seguro do sangue, né? Então, também eu acho que é um cabedal aí de informações também que a gente pretende, que está no nosso, pretende não, está no nossa programação, né, Sandro? É verdade. Mesmo com todos os recursos hoje laboratoriais que nós temos, como o professor Anderson falou, nós temos muitos recursos laboratoriais para testagem de doadores. Ainda assim, nós ainda temos riscos. Está dentro do que a professora Maria Eugênia está falando. Existem os riscos. Claro. Então, apesar dos exames laboratoriais saírem atestando, não, esse sangue pode utilizar, ainda assim, o clínico que está ali na ponta prescrevendo o hemoterápico, hemoderivado, ele pensa 2, 3 vezes realmente a necessidade de se usar esse sangue. Sim, lógico, porque assim, todo o insumo, né, toda a terapêutica, ela traz risco, né? É verdade. E a gente também compreender que, assim,
O farmacêutico tem um papel importante também em contribuir o processo de gestão, a gestão de risco dentro dos serviços de hemoterapia, né? E a própria gestão de processo, gestão do serviço. Qualidade, né? Sim, gestão da qualidade, exatamente. Né? Então, acho que assim, a ideia é que a gente possa mesmo e abrir esse mundo para o farmacêutico, né? Abrir essas possibilidades, né? Que eu acho que é importante. E eu acho que é importante também nessa parte de hemovigilância também, no laboratório, a gente sempre tem nessa parte de gestão, de controle de qualidade, tem a sistematização desse controle, né? Muitas vezes eles não sabem nem qual que é aplicável para aquele laboratório, para aquele momento, né? Do controle de qualidade das bolsas, do controle de qualidade, né? O pré-transfusional, o controle de qualidade da medicação, o controle de qualidade da análise, né? Da serologia. Né, cada setor tem essa sistematização de controle de qualidade e que é muito bem descrito na Anvisa, ele é muito bem descrito em vários setores, né, de vigilância, e o farmacêutico às vezes não tem, ele sabe que tem, mas não sabe exatamente como é que funciona, em que momento ela é importante, ou ter essas certificações, né, ter todo esse funcionamento, todas essas validações dos protocolos, né? Porque tem todos os protocolos muito bem descritos, né? De controle de qualidade em todos os níveis, né? Da hemoterapia. E isso é importante, né? O farmacêutico tomar posse também desses protocolos, né? Para poder aplicar e oferecer também um serviço de controle, né? E contribuir para a elaboração dos protocolos, sim, né, também melhorar. Eu acho que é importante melhorar os protocolos, contribuir, porque essa é uma área bem regulamentada, né? Muito bem regulamentada. Ela está muito bem, ela tem um arcabouço normativo, do ponto de vista das normas da vigilância sanitária, da Anvisa, que é muito robusto. É muito robusto, é uma área bem lembrada. É um mundo novo, né? É um outro mundo, né? Se a gente parar para pensar, essa parte é muito... Mas é muito importante saber, porque ele só vai poder saber se está certo, se está errado, se está bom ou não, se ele souber desde lá do começo como é que funciona, desde a triagem, da doação, da captação, né? Todos os segmentos tem um controle de qualidade aí, e que ele precisa ser respeitado, né? Isso é muito necessário, né, gente? Quando vocês falam que essa questão do controle de qualidade, você fala, uma professora Maria Eugênia fala da questão da regulamentação, de estar muito bem fundamentado em várias resoluções, em várias RDCs, é porque o risco em saúde pública de se utilizar um sangue de uma forma inadequada é muito complexo, é uma responsabilidade altíssima para autoridades sanitárias, você ter que liberar sangue contaminado, ou sangue que não está fora da validade, ou o paciente ter uma reação transfusional que não possa ser identificada, né, rapidamente e combatida. Então, realmente, é uma área com muitas regulamentações, posso até dizer para vocês, depois do advento da AIDS, isso melhorou mais ainda, né? Houve mais regulamentação, sim. A questão da síndrome da imunodeficiência adquirida trouxe mais rigor, né, nos testes laboratoriais, falando nisso. A questão do conhecimento em relação ao que o paciente pode ter depois da transfusão. Hoje nós temos muitos pacientes que são politransfundidos, precisam ficar usando componentes sanguíneos durante muito tempo. Esses mesmos pacientes, eles começam a ter reações transfusionais porque eles começam a ter antígenos que estão sendo carregados, né, pelas hemácias desses doadores, tudo no corpo dele. E é uma coisa que o Anderson sabe falar tão bem, falando em relação a exames para detectar esses anticorpos irregulares. Então, desses 9 meses, eu posso dizer para vocês, são 9 meses que vocês farão de curso e vão ser muito bem aproveitados, porque tem uma riqueza de informação em cada conteúdo que é muito importante e conveniente para vocês saírem como pessoas que se aperfeiçoaram em hemoterapia. Então, eu garanto, venham, tentem conhecer a proposta a partir da nossa grade que está lá mostrada, vocês já conhecem um pouco dos profissionais que vão compor o corpo docente, a experiência que tem, a responsabilidade também do Instituto Racine na formação de vocês.
É isso. A gente precisa. Pena que, assim, a gente poderia ficar mais um tempo conversando, né? Essa conversa é boa, é um assunto que, né? Eu estava lembrando da hemovigilância, assim. Eu estive na Anvisa há alguns anos, né? Fui gerente geral de monitoramento de produtos. Então, a área, por exemplo, da hemovigilância ficava na gerência geral onde eu coordenava, né? E aí eu estava lembrando assim, né, dessas discussões todas que a gente fazia e tudo. A gente tem um marco conceitual novo, né? Quer dizer, novo, ele é de 2009, acho, 2008, 2009, o novo marco conceitual da hemovigilância, porque a gente não fala mais só em reação transfusional do receptor, né? Porque você tem também o cuidado com o doador, porque a gente tem a possibilidade das reações transfusionais, né, as reações que o próprio doador também pode ter. Então, assim, é um mundo maravilhoso mesmo. E aí, como a gente precisa encerrar o nosso bate-papo, eu queria enormemente agradecer, Thelma, a sua participação. Né? A Thelma já está integrada no nosso corpo docente, né? Seja muito bem-vinda para o curso de aperfeiçoamento em hemoterapia para os farmacêuticos, né? Sandro, é um prazer muito grande compartilhar com você essa coordenação, esse processo, e eu espero que você que nos ouviu tenha ficado com água na boca a respeito desse assunto, porque eu acho, né, desse curso. Se você se interessou, né, geralmente essas nossas atividades ficam gravadas. Você pode recomendar para alguém depois, um colega seu que não pôde estar aqui hoje, que tem interesse nessa área. Se precisarem tirar qualquer dúvida, entre em contato, pode mandar um e-mail para o Instituto Racine, tirando dúvidas, querendo se informar mais sobre o curso, né? Se quiser direcionar qualquer pergunta para mim, para o Sandro, para que a gente possa esclarecer sobre o curso, fiquem à vontade, manda o e-mail para o Instituto Racine, que o Instituto manda para a gente, né, Sandro? E a gente responde, a Thelma também, né? Qualquer coisa a gente responde vocês, tá bom? Então, eu quero agradecer bastante, desejar uma boa noite a todos e todas que nos assistiram, uma boa noite para o Sandro, para a Thelma, e, por favor, continuem se cuidando. O que nós estamos vivendo está muito difícil, né? A gente precisa se cuidar bastante, cuidar dos outros, né? Na medida do possível, o que a gente puder fazer para contribuir, para diminuir a circulação desse vírus, a gente precisa fazer, tá? Porque nós estamos, o povo brasileiro está sofrendo bastante, né? Nós temos já várias pessoas sofrendo, várias vidas perdidas. Então, vamos nos cuidar e até uma próxima vez. Aguardo vocês para o nosso curso. Tchau, gente. Boa noite.